Olá, alunos de Ciências Contábeis, aqui é o professor Sérgio Neme. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para dar sequência nos nossos estudos na matéria de legislação trabalhista e previdenciária. E o nosso tema de hoje é contrato de trabalho. Esse é um tema muito importante, porque na verdade contrato de trabalho é um tema que nós vamos trabalhar ele por um bom tempo. Porque nós vamos falar do contrato em si, das modalidades de contratação, de todas as decorrências dele, como remuneração, jornada, extinção do contrato de trabalho. Então, os principais temas, eles vêm em decorrência do tema contrato de trabalho, né? Que é o nosso tema principal, e aí deles decorrente vão vários temas que vão permear esse e o próximo bimestre, inclusive. É importante deixar muito claro, pessoal, que lembrando isso, que o direito do trabalho ele é um ramo do direito privado e que ele saiu do direito civil. Então, no Brasil, talvez até muito por culpa da Justiça do Trabalho, o contrato ele veio perdendo um pouco o seu poder, a sua utilidade. Mas isso, na verdade, não está correto, porque o contrato de trabalho é um contrato. Então, o correto seria que ali, trabalhador, empregado e empregador fixassem todos os parâmetros da contratação. Olha, vai ser assim, vai ser assado. E a partir dessa fixação, desses parâmetros da contratação, é que se cumprisse fielmente esse contrato, devendo o empregador cumprir as suas cotas e o empregado cumprir as suas. Por que eu digo que o Justiça do Trabalho tem certa parcela em culpa disso? Porque paulatinamente a doutrina, mas principalmente a jurisprudência trabalhista, em muitos casos começou a ignorar previsões contratuais. Começou simplesmente deixar de aplicar disposições contratuais, então cada vez mais as pessoas começaram a perder a confiança no contrato de trabalho. Começaram a não ter, digamos assim, muita confiança de que colocando previsões contratuais isso serviria para alguma coisa, o que é em última análise equivocada, porque boa parte dos direitos trabalhistas hoje eles podem ser pactuados, eles admitem negociação, e se eles admitem negociação, o contrato de trabalho seria o local adequado para que isso fosse realmente feito, né? O ambiente para que isso fosse analisado seria o contrato de trabalho. Porém, não é a nossa realidade. Por isso, é importante sempre lembrar que o direito do trabalho é um direito do ramo do direito civil, um ramo que saiu do direito civil, ele é um ramo, perdão, do direito privado. Então, essa natureza contratual teria muita importância. Qual que é o conceito de contrato de trabalho? O artigo 442 da CLT conceitua contrato de trabalho como um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Bem, vamos lá, né? Existem várias formas de contrato de trabalho. Acordo tácito ou expresso, e ele também tem verbal ou escrito. Mas a gente já explica isso. Antes de mais nada, é importante lembrar algumas características do contrato de trabalho. Primeiro, que ele é um contrato privado, ou seja, empregador e empregado são entes privados, então eles têm liberdade na contratação, desde que, obviamente, eles não possam dispor sobre algumas coisas que a lei mesmo impeça. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato de trabalho abrindo mão do direito de férias, porque isso tem uma disposição legal, e isso é uma norma que a gente chama de norma cogente. O que é norma cogente? Aquelas regras jurídicas que não podem ser abrido mão, não são disponíveis. O co-empregado não pode ir lá e renunciar a esse direito. Agora, a forma pela qual as férias podem ser gozadas, isso pode ser pactuado. Pode-se colocar lá que caberá ao empregado escolher a data das férias? Pode, não tem problema nenhum. Essa seria uma cláusula contratual plenamente ilícita. Bem, dito isso, por ser um contrato privado, ele vai seguir sempre o que se chama autonomia da vontade. E o que é a autonomia da vontade? É a ideia de que os contratantes têm, ressalvado aquelas hipóteses que a lei não permite, liberdade para contratar da forma que quiser. E outra característica do contrato de trabalho é que ele é um contrato personalíssimo, intuito persona. O que é isso? Pelo menos em relação ao empregado. O contrato de trabalho, ele tem uma pessoa específica que tem que fazer aquilo. Quando o Sesumar me contrata, ele me contratou para fazer isso.
E eu não posso, por meio desse contrato, ceder os meus direitos contratuais para uma outra pessoa. Eu pegar e subcontratar, por exemplo. Um outro contrato civil poderia. Por exemplo, eu como advogado posso ser contratado para fazer um serviço e eu posso subcontratar parte desse serviço. No contrato de trabalho isso não é possível. E aí vocês vão ver no material que eu coloquei uma série de outras características do contrato de trabalho, né? Mas vamos tentar a classificação. Isso aqui é uma coisa meio doutrinária, mas é importante que vocês conheçam. O contrato de trabalho ele pode ser expresso ou tácito. O que é um contrato tácito? Olha, pessoal, é umas coisas que são meio anacrônicas, mas ainda tem previsão na lei. Contrato tácito é aquele que ninguém disse que houve a contratação. Ninguém chegou e fez um contrato propriamente dito, mas ele cumpre todos os requisitos. Vamos tentar exemplificar isso. Imagina que você é o dono de uma propriedade rural e tem um empregado. Lá, registrado, tudo certinho. E esse empregado um dia chega para você e fala, olha, eu vou precisar de um ajudante, eu precisando de alguém para me ajudar. Tem um primo meu aqui que mora aqui perto e ele pode vir me ajudar? Aí você, como empregador, fala, pode mandar ele vir ajudar aí. E ele vem e começa a trabalhar, começa a ajudar o seu empregado. E ali, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, você vai pagando um valor para ele, equivalente, entre aspas, àquelas diárias que ele fez. Ele vai trabalhando, você vai pagando. Em momento nenhum você chegou para ele e falou, vou te contratar como empregado. Mas ele se comporta como empregado, né, vindo todos os dias trabalhar. E você se comporta como empregador, todos os dias pagando ele. Teoricamente, esse arranjo é chamado de acordo tácito. Por que acordo tácito? Porque é implícito, não está expresso, ninguém sabe exatamente que houve essa contratação, mas houve, né? Então ali há um contrato de trabalho? Há um contrato tácito. Mas isso não é o comum. O contrato expresso, ele pode ser de duas formas. Por que expresso? Expresso é porque ele é manifesto. Ele pode ser verbal ou escrito. Admite-se contrato de trabalho verbal? Com certeza admite-se sim. Contrato de trabalho verbal é aquele em que o empregado e o empregador se encontram, conversam, estabelecem as regras e cumprem. A dificuldade de um contrato de trabalho verbal é a produção de prova quanto a eles. Nenhum advogado vai te aconselhar a fazer contrato de trabalho verbal. Mas a lei reconhece a validade dessa modalidade de contratação. Ou seja, ainda que verbal, ele tem validade jurídica. Isso é importante que fique claro. E o contrato escrito é aquele mais comum. Existem modelos, nada impede que você crie o seu próprio modelo de contrato de trabalho. O importante é que esse contrato de trabalho escrito tem ali algumas cláusulas básicas, como jornada, remuneração, data de contratação. E talvez uma coisa muito importante. A regra é que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado. É isso que diz a súmula 212 do TST. Presumem-se por prazo indeterminado os contratos de trabalho. Mas é possível contrato de trabalho por prazo determinado? Sim. Esse é o nosso próximo tema. As modalidades de contratação por prazo determinado. Mas, se não tiver nenhuma regra expressa, em sentido contrário, presume-se o princípio da continuidade, que é da relação de emprego, que chama isso. Presume-se que, se não está nada dizendo, que aquele contrato é por um prazo indeterminado. Por exemplo, meu contrato de trabalho com o Sesumar é por que prazo? Não sei. Eu fui contratado e enquanto eles me quiserem ou eu quiser trabalhar lá, esse contrato vai perdurar. A partir do momento em que qualquer uma das partes não quiser mais, haverá rescisão desse contrato. Mas ele não tem uma data para acabar. Por isso ele segue a regra. É possível ter contratos por prazo determinado? Sim. Falaremos disso no nosso próximo encontro. Quando é possível contrato por prazo determinado? Só é importante lembrar, pessoal, que os contratos por prazo determinado, eles são a exceção e não a regra. A regra é que eles sejam por prazo indeterminado. Bom estudo para vocês, bom início de semana e nos encontramos amanhã para o nosso próximo encontro. Até mais.